Gabriel, Oi, pode... Gabriel está aí. Ah, Somente aqui, olha. Estou aqui, professora. Já está aí, então vamos começar, só um instantinho. olha só, quem está aí atrás de você? Fala hello. Quem está atrás de mim? Say hello to them, to all people. Hello. Vou tirar os efeitos aqui. Ok, Stella. Bye. Bye. Ok. Aprendeu a dar oi em chinês, professor? Let's go. Hã? No Ni arranho hao, só a chinês. única coisa que eu tenho que falar. O meu arranho de chinês é só o ni hao e ficamos aqui. Então, boa tarde a todos vocês. Oi? Boa tarde. Está todo mundo? Podemos... Podemos, Ana. O Gabriel já está se organizando, pode ir abrindo aí, Gabriel, seus slides, enfim. Já fez muitos trabalhos. Ana, está travando um pouco sua fala. Ah, tá. Eu estava achando já que era até minha internet aqui, eu estava conferindo. Não, a minha fala travou, mas eu já apresentei o Gabriel. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Não, então pode começar, porque a minha internet está muito ruim, tá? Eu já fechei meu vídeo e vou também pôr no mudo. Pode começar, Gabriel. Ok, vocês estão vendo minha tela, porque hoje o computadorzinho aqui também está ruim. Sim, então, estamos vendo. Tá, hoje a gente vai dar prosseguimento, acho que na aula passada, que a professora deve ter explicado para vocês sobre a tábua de vida, e eu vou mostrar como elaborar, fazer uma tábua de vida usando o R, né? Primeiramente, eu vou mostrar aqui um esboço, né, do que a gente planeja fazer, né? Uma tábua de vida. Isso aqui no Excel fica um pouco mais fácil de entender. De todos aqueles slides que a professora passou, a gente tem que entender como que uma variável, né, ela conversa com a outra, como que o NQX fala com a taxa, a transformação do ano pessoas vidas e tudo mais. Então, eu preparei esse Excelzinho aqui, que ele mostra passo a passo mais ou menos para vocês, para entenderem como fazer a tábua de vida e algumas informações. Eu vou para o R, mas sempre que alguém tiver alguma dúvida, eu posso voltar para o Excel, porque fica um pouco mais fácil de visualizar e entender. Então tá. Primeiramente, né, para a gente fazer essa tábua de vida, a gente vai precisar de algumas coisas, da taxa, né? Como a professora falou, a gente está trabalhando com uma tábua de vida de momento. Ela deve ter mostrado para vocês isso provavelmente num diagrama de Lexis, que a gente utiliza essas taxas, né, da tábua de vida de momento e transforma elas em probabilidade. Que trabalhar com probabilidade diretamente seria um pouco mais difícil e teria que acompanhar outras coisas. Para isso, a gente vai precisar das projeções. As projeções são encontradas no site do IBGE, a gente já mostrou isso uma vez. Então, eu entrei no site do IBGE, né, em estatísticas, população, vou fazer o caminho, né, para mostrar mais uma vez. Estatísticas sociais, população, projeções da população. Eu vou em downloads e eu vou estar usando essa projeção da população de 2018. Ele é um arquivo, né, de 2010 até 2060, mostrando as projeções. Só um segundo aqui. Deixa eu silenciar o nosso telefone. Gente, a gente esqueceu de botar para gravar, né?
Parece. Tá gravando. gravando, Gravando. Sérgio? Tá, pronto. Tá. Aí vocês podem baixar isso e vocês vão ter acesso às projeções da população. Logo após que vocês fazerem o download dessa projeção da população, eu já fiz aqui, eu salvei numa área de trabalho, eu vou mostrar. Vocês veem que eles vêm assim, por idade simples, tem para o Brasil, para todas as UFs e o tamanho da população. Eu vou estar hoje trabalhando com DF, igual a gente sempre tem trabalhado, pelo menos eu tenho mostrado o DF, né? Acho que vocês não têm trabalhado. E uma das perguntas que eu posso fazer é por que que a gente trabalharia com a projeção e não com o censo, pelo menos se a gente vai fazer a tábua de vida. Entendeu? Provavelmente não vão responder logo de cara, né? Mas a projeção é importante analisar, que a gente tem que pensar que ela está centrada no meio do ano, né? Ela é no 1º de julho. Isso é muito importante quando a gente for fazer essas taxas, de dividir o número de óbitos, né, que vem lá do SIM, como estava no slide, pelo 1º de julho do ano. Porque se fosse do censo, por exemplo, a gente ia ter que fazer um ajuste, porque o censo não é realizado no meio do ano, né, para essa data. Esse meu primeiro comando aqui, eu vou estar efetuando uma leitura daquela tabela que eu acabei de mostrar. Como a gente pode ver, o meu código é mostrando onde que está o caminho. Aqui eu uso esse range aqui para selecionar exatamente as células do Excel que eu quero. E o sheet é a planilha, que é o DF. Então, se eu mostrar aqui para vocês, eu tenho de 2010 até 2018 o sexo e todos os valores da população. Eu vou fazer isso e vou juntar os dados. Vou criar projeções, que seria a combinação dessas duas. Eu vou juntar primeiramente e depois mostrar para vocês, que fica mais fácil. Então, agora eu tenho um data frame, né? De idade, o F, que eu estou trabalhando, que é o DF, vocês poderiam ter mais de uma. Tem o sexo, que seria o feminino e o masculino. E a gente tem as idades, de 0 a 90 anos e os seus valores, como podemos ver aqui. Esse tabela numerador, que eu deixei salvo assim, ele seria o número de óbitos. Eu vou dar um load aqui, mas é porque a gente já trabalhou com esse arquivo antes. Então, só vou dar um load e vou mostrar para vocês. Esse tabela numerador, ele vem lá do número de óbitos, né, do SIM, e que a gente tem a idade simples, né, depois que eu já converti, depois que a gente já caminhou até aqui, o ano, a quantidade, todas as UFs e o sexo. No meu caso, eu estou usando o DF, então eu vou ter que filtrar para o DF e para o ano de interesse. O que eu estou pensando em fazer aqui para essa tábua de vida? Eu vou centrar minha tábua de vida no ano de 2015, porque simplesmente quis centrar ela aqui, e vou fazer uma média móvel de 2014, 15 e 16, apenas para suavizar o numerador. Então, no número de óbitos, se eu estiver indo rápido, alguém pode me interromper ou levantar a mão, sei lá. No número de óbitos, no numerador, deixa eu filtrar aqui primeiro. Tá. Tá. Esse projeção primeiro aqui que eu estou fazendo, né? Acabei repercutindo. Primeiro eu estou falando projeção, eu estava preparando o denominador. Eu só peguei o ano de 2015, que vai ser a minha parte de baixo, igual eu falei para vocês, do 1º de julho de 2007, e de 0 a 90 anos e o tamanho da população. Essa é simplesmente da tabela anterior que a gente estava mostrando. Agora que eu vou para o numerador, que eu estava falando para vocês. O meu tabela numerador, como a gente tem aqui, tem para todos os anos, todas as UFs e tudo mais. Então, eu tenho que filtrar. E outra coisa, o número de óbitos, quando a gente pega do SIM, a gente sabe que tem pessoas que têm mais de 90 anos, 91, 92. Então, todo mundo que tem acima de 90 anos, eu vou jogar para os 90. Eu vou considerar como a minha idade limite, porque a minha tábua de vida vai ser 90 anos mais. E vou usar isso como transformação, então.
Quem tiver mais de 90, eu estou trazendo para 90 anos. E também agora eu vou estar usando o filtro, igual eu falei para vocês, e pegar de 2014 e 2016. Era que eu estava interessado. Vou mostrar para vocês como que está a minha tabela numerador, como que está ficando. Aqui eu tenho a minha UF ainda que está mostrando o Acre, né? Mas era já para mim ter filtrado para o DF, está lá embaixo. Eu tenho o sexo, a idade e o numerador. Deixa eu voltar para cá. Eu vou filtrar aqui só para fazer, acho que faltou isso aqui no código. Era igual ao DF. Eu vou repetir isso aqui. Só um instantinho. Estão me ouvindo? Agora sim, professora. Vocês estão me ouvindo? Esses passos que o Gabriel não é preciso, tá? Porque ele tem o banco todo. Não é isso, Gabriel? Isso, confere. É porque eu tenho o banco todo e é simplesmente esse banco que eu estou trabalhando agora, que eu filtrei, eu estou mostrando agora para vocês o DF, é em relação ao arquivo que a gente trabalhou nas últimas 2 aulas, tanto no diagrama de Lexis ou quando a gente conheceu o Bancos do Sim, o DOBR. Simplesmente o que eu fiz foi pegar esse DOBR, contar o número de óbitos por idade no ano calendário, ou seja, de 1º de janeiro do ano, por exemplo, de 2014 que eu quero, até 31 de dezembro desse ano. Eu vou somar todos os óbitos que tiveram para a idade de 0, de 1, de 2, de todas as idades, e fazer essa tabelinha. A gente fez essa construção nas aulas anteriores, eu só aproveitei esse aqui. Para como eu vou mostrar para vocês, ó, eu vou querer fazer uma suavização, a professora deve ter falado isso para vocês, uma média móvel, né? Para 3 anos e centrar em 2015. Eu escolhi 2014, 2015 e 2016. Então, esse meu data frame ele vai aparecer de 3 em 3, ó. 2014, 2015 e 2016 para 0 anos e o número de óbitos. Entendeu? Isso para o feminino e para o masculino. E avançando, como que a gente pode ver, ele segue esse padrão. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou posso dar continuidade? Já vou avisando que a tábua de vida é um pouquinho complicada, então, se tiver dúvida, vai falando. Na hora da construção. Tá? Gabriel? Pode falar, professora. Cortou. Alô? Oi. Oi. Então, nós estão desagregados. Estão me ouvindo? Está cortando, Ana. Eu vou entrar no... Quer digitar, professora? Eu leio a mensagem, qualquer coisa. Eu vou falar aqui no... Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Desliga o microfone Não, do computador. com eco. Com Tá eco. com eco, tem que mutar um dos... Muda o do computador, Ana. Gabriel, enquanto a professora não fala, Pode aí falar. na linha... Estão me ouvindo agora? Sim. Então, o que eu falei é o seguinte, que nós vamos construir uma tábua de vida por grupos quinquenais, tá? Tá certo? Certo, tô Alô? escutando. O Gabriel está mostrando aqui os dados desagregados que vocês têm. Então, você pode, né, trabalhar tudo isso com os dados desagregados por idades, estão vendo? 0, 1, 2, 3, 4, até 90 anos, como ele mostrou. E nós temos a população lá, muitas vezes a gente tem a população desagregada, mas às vezes a gente não tem.
Então, a gente pode trabalhar de forma desagregada, ou seja, uma tábua de vida completa, ou por idades em grupos etários, que vai ser uma tábua de vida abreviada. Então, aqui o Gabriel está mostrando os dados desagregados, mas a gente pode também trabalhar com os dados já agrupados. Ok. César? Pode Oi. falar, César. A minha pergunta era ali na linha 29, que você está agregando já, você está agrupando, né, por essas 4, e no Summarize você está dando já a soma dos 3 anos, é isso? Não, no Summarize, o que eu estou falando aqui, ó. Na linha 27, como a gente pode perceber, antes eu vou dar de novo um load aqui da tabela do numerador e mostrar para você. Como eu peguei isso do SIM, o que eu queria dizer? A gente tem idades que são superior aos 90 anos. A nossa tábua de vida, a gente limita ela em alguma idade, 80, 85, 90, alguma que seja. Eu vou limitar nesse caso que a gente está fazendo agora em 90 anos. Então, o que eu vou usar como artifício? Todo mundo que tinha mais de 90 anos, que eu veio lá do SIM, né? Que é o 91, 92, está vendo a quantidade aqui, ó? 11, 16, 8, 5, 7, 2. Toda essa galera, eu vou só transformar essa idade de 91, 92 para 90. E depois eu vou dar esse Summarize, que é um sum aqui nessa quantidade. O que ele vai fazer? Todo mundo que tiver idade igual a 90, né? Rodando agora esse aqui, ó. Olha lá, tabela numerador. Vai ter um monte de 90 agora. Aqui, tem um monte de 90. Todo mundo que tem idade agora 90 anos, ele vai somar em uma única linha, por exemplo. É isso que ele fez. Por exemplo. E volta para lá. Tinha vários 90 anos e agora eu só tenho 90 anos. Cadê o meu idade? Tá para esse lado agora direito. Tá. Ele deu um arranjo aqui. Tá no último, né? Agora eu só tenho, por exemplo, 90 anos. É isso que eu quis dizer. Tá vendo? Aqui ele tá aparecendo mais porque tem mais anos, né? Mas só tem um por ano. Um de 2014, um de 2015 e um de 2016. Entendeu essa artimanha, vamos dizer assim, esse truque? Deu sim. Entendeu? Seria mais ou menos isso. E em relação ao que a professora estava falando sobre a tábua de vida, a gente ainda vai fazer uma tábua de vida abreviada, que é quinquenal, de 5 anos, né? Só que eu trabalho com um dado desagregado e depois eu vou agregar ele, né? Vou juntar ele em grupos de 5 anos e dividir. Porque se a gente já pegasse eles de 5 anos, a tanta população, tantos óbitos, ia dar muito trabalho, pelo menos práticos, para vocês. Querem tentar? Como eu falei, a gente está interessado na média móvel, voltando para essa projeção. Eu tenho os valores de 2015, 2014 e 2016. Agora eu vou juntar os três, mostrando aqui, ó. Eu vou estar somando essa quantidade e dividido por 3, para criar um único numerador. E ele vai me devolver um único numerador. Como a gente pode ver, para a idade de 0 anos, 212. Antes a gente tinha 280, 188 e 260. Somando e dividindo por 3 dá 212. No ano de 2014, 2015 e 2016. Entendeu? Então, a gente acabou de realizar uma média móvel do numerador. É interessante sempre estar realizando, né? Eu vou partir para a próxima linha. Agora eu estou interessado em realizar a taxa de mortalidade. Esse é o primeiro passo, né, para a construção de uma tábua de vida. Vou criar um novo data frame e juntar os dois arquivos, que é o de projeções, que era o meu denominador, que é a projeção do ano de 2015, e o numerador, que é essa suavização. Ele vai ficar com essa cara aqui. Idade de 0 a 90 por sexo, tem o ano 2015, eu tenho o denominador e o numerador. Como vocês podem ver. E está limitado em 90 anos. O que eu vou fazer agora? Eu vou agregar eles em grupos de 5 anos, mas não só de 5 anos. A gente já tem
Eu vou abrir aqui o meu... Aprender. Só para mostrar para vocês. Calma aí. Sei que alguém vai ficar tonto, né? Passando rápido assim. O que a gente tem? A gente vai fazer essa primeira parte, que é criar as variáveis auxiliares, que eles falam isso. Eu estou querendo agora agrupar em tamanhos de 5 anos. Mas o primeiro ano, a gente gosta de deixar ele desagregado, então é de 0 a 1, e o outro de 1 a 4. E depois de 5 em 5. Eu vou usar a função cut, alguns de vocês já estão familiarizados, para criar esses intervalos. Então, para isso, eu vou criar primeiro uma sequência numérica aqui, que é de 0 a 95, de 5 em 5. Vou adicionar um termo 1 nele e vou dar uma sorte. Por quê? Eu crio esse 0, 1, 5, 10, 15, 20, que é exatamente o que eu vou querer ver no meu cut. Eu passo ele bem aqui, ó. Para quem não está acostumado com o cut, ele vai pegar a taxa de mortalidade nesse campo de idade. Deixa eu mostrar. Nesse campo de idade, vai olhar. Se você é 0, eu quero que você crie uma classe te colocando no grupo de 0 a 1. Se você é do 1, no grupo de 1 a 4. 2 de 1 a 4. Rodando esse código, entendeu? A gente vai ter isso aqui. A gente tem um novo vetor de classe. A gente tem as idades simples aqui e agora temos elas agregadas. De 0 a 1, de 1 a 5, 1 a 5, 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15, assim por diante. Lembrando que é aberto no final, então não conta, né? É até importante falar isso é um termo importante do cut, você usar right igual a f, porque senão ele vai inverter ali. Ele vai desconsiderar o primeiro e considerar o do final, do intervalo. Então o intervalo tem que estar com esse f. Essas partes de baixo agora eu só vou transformar em caractere, né, o meu classe, para mim poder estar trabalhando melhor com ele. E no meu último intervalo, eu quero falar que a classe é 90 anos ou mais, porque ele está com 90 a 95, apenas por visualização. Eu faço essa transformação do 1,5 para 0,15 e do 5,10 para 0,510, porque eu já sei que ele vai me dar problema se eu usar algum tipo de sorte, né, para arrumar os dados ou qualquer coisa do gênero. Porque na hora que ele estiver lendo isso aqui, ele entende errado, né? Como se o 5 fosse 50, por exemplo, e ele vai colocar no momento errado. Então, a gente vê agora que a gente está certinho as classes. A gente tem várias repetindo, até chegar na última, que é 90 mais, que eu queria ver desse jeito. Antes estava 90 e 95. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que agregar tanto o denominador como o numerador. Se a gente der um sumarais e somar os valores, a gente encaixa todos os 5 valores aqui, ó. Por exemplo, e vai aparecer agora um por cada. É exatamente isso que eu estou interessado. Agora, por exemplo, só vai aparecer uma única classe de cada, né? Porque eu somei tanto o numerador como o denominador. Ou seja, eu tenho de 0 a 1, 2 vezes porque é feminino e masculino. 0 a 1 a 5, né? De 1 a 5, 2 vezes porque é feminino e masculino. E assim por diante. Eu diminuí somando eles, numerador e denominador, para fazer uma tábua assim. 5, 10, 15, 20, 25. Voltando para cá, agora a gente vai criar como eu posso dizer, o NMX, né, que eles falam aqui, que é a taxa. É o numerador sobre o denominador. Vocês viram isso nesses slides. Usei um mutate e um arredondamento. E os valores estão aqui, para cada grupo quinquenal. Esse load aqui que eu vou dar agora é do arquivo chamado média tempo mel. O que seria esse média tempo? É o fator de separação, né, aquele NKX que foi discutido, que é a média do tempo vivido de cada intervalo. Ele está bem fácil de entender aqui, cadê? No gráfico.
que é bem aqui. É simplesmente a data do óbito menos a data de nascimento, para a gente verificar em quanto tempo que a pessoa viveu dentro daquele intervalo. Se ela morreu na metade do intervalo, se ela morreu mais para o final do intervalo. Então, esse daqui é simples de fazer, eu apenas importei. Como a gente pode ver, a gente já tem até alguns modelos, só que o nosso a gente está calculando. O pessoal usa esses, né, como base, 0,1.8, e o K sobre 2 aqui, que é metade do intervalo. Eles centraram, o intervalo vai de 0 a 5, né, que é grupo quinquenal, eles centraram esses na metade, e assim, só que para a gente vai estar calculando. Então, é simplesmente vocês fazerem a média. Eu vou juntar esse arquivo com a tábua de vida, já estou dando o aspecto de tábua de vida para ele, né? Eu já criei o Data Frame com esse nome. Eu tenho o meu NKX aqui. E vou criar um vetor, né? Algo chamado N, que eu coloquei como tamanho, mas seria o N, que é o quê? Ele me fala que o primeiro intervalo de 0 a 1 tem tamanho 1, o de 1 a 5 tem tamanho 4 e os outros grupos quinquenais. Como a gente pode voltar, né, para Excel, para melhor visualização, o Nzinho aqui. A gente, então, já tem a taxa, a gente já tem o tempo, anos, pessoas vividos e o N. Então, agora, né, a gente parte para as variáveis que elas são denominadas como variáveis teóricas, que são apenas, como se diz, multiplicações, né, as interações, como elas se definem. A gente vai transformar primeiro a taxa em probabilidade, e depois que a gente transformar a taxa em probabilidade, as outras saem por si só. Vou mostrar isso passo a passo. Apenas renomeei para ficar com os aspectos. Eu vou arredondar o meu NKX para ele ficar com 3 casas decimais, igual está aqui, como a gente pode ver. E se a gente dá uma olhada na nossa tábua de vida, ela começa a criar uma cara, mais ou menos como está daquela tábua de vida mostrada exemplificada lá. A gente já tem um MX, a gente tem um NKX igual aquele, ó, 0,10, 1,5, e valores próximos do 2,5. Quase que a morte foi no meio do intervalo. Só que não foi, né? Tem pequenas variações. E no último, ela está mais para o final do intervalo, 4,3. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, acho que o Eu Gabriel pensei Sim. que eu que tinha travado. Gabriel? Pensei o mesmo. Acho que caiu. Ah, tá. Dele, Ele Gabriel tá- saiu, ele vai entrar de novo, de certo. A rede realmente está muito ruim. Eu tô assim, eu olhei assim, eu falei, travei de novo. Então, pelo menos não fui eu. Vocês estão compreendendo como é que é feito? Como é que estão vocês? Eu ia pedir para ele voltar no NKX, que eu acho que eu Eu perdi. acho que é muito, muito interessante o NKX. Então, vamos fazer isso de novo, vamos pedir para ele voltar, porque às vezes é muito rápido, né? Porque é o tempo médio vivido por aqueles que morreram. Então, primeiro você calcula o tempo de vida, que em termos, né, idade exata ao morrer, porque ali a gente vai ter não o ano, a idade completa, mas se fizer a data do óbito menos a data de nascimento, nós vamos ter o tempo de vida, tá certo? Ou seja, a idade exata, com os decimais todos. E o tempo vivido no intervalo etário vai ser o tempo total de vida menos o limite inferior do intervalo etário em que ele morreu. Então, a gente vai ter o tempo vivido dentro do intervalo etário.
Então, todos aqueles que morreram naquele intervalo etário, você tem um tempo de vida. Aí você faz a média. É simplesmente isso. Então, não é tão complicado assim. Parece difícil o conceito, mas o conceito é, primeiro, você estimar, né, a variável que você está trabalhando. Então, você calcula para cada um esse tempo total de vida, depois o tempo de vida no intervalo e faz a média. Então, é isso que ele estava tentando mostrar, quer dizer, mostrou, e vocês veem que a gente tem uma variação, e essa variação ali nos grupos etários intermediários vão variar em torno de 2,5, ok? Não vai ser exatamente 2,5, por quê? Porque nós não estamos num modelo, nós estamos numa observação, né? Mas, então, a gente vai ter um erro em torno do 2,5. O 2,5 é um valor que a gente extrai de um modelo. Então, você pode usar o seu valor observado, o seu KNKX observado, ou você pode também falar, né, uma aproximação do modelo. E você pode, a partir daí, também fazer, né, outras estimações, por exemplo, tentar fazer estimações gerando amostras, reamostragem, fazendo uma coisa mais suavizada também. Mas esses são mais questões que você pode fazer se você tiver tempo para fazer isso e tal, né? Mas aqui, então, o importante é aprender esse conceito, ok? Alguma dúvida a mais nesse conceito? O Gabriel ainda não conseguiu voltar. Eu não sei se ele teve um problema de rede em casa. Valéria, você tem um contato dele aí? Deixa eu ver o que aconteceu, se ele me mandou aqui. Eu não tenho celular, eu tenho aqui no chat, se você quiser. Nossa, ele está... Eu tenho aqui um outro Eu projeto. estou mandando para ele, mas ele não leu ainda. Não sei se... Mas chegou no celular dele. Vamos ver o que aconteceu. Bom, então ele chegou na construção, pelo menos chegou na construção que eu queria que ele mostrasse para vocês, como é trabalhar com esses dados. Porque o resto fica muito fácil calcular, até você pode trazer esses dados das taxas e o NKX, né, para uma tabela, para um Excel, por exemplo, e calcular todas as funções a partir daí. Então, ele chegou no tratamento dos dados necessários para o cálculo da tábua de vida. Algum comentário, alguma dúvida? Acho que não, eu só queria experimentar depois com o código dele, porque mesmo assim, sei lá, acho fácil me perder tentando, sei lá, fazer alguma média maluca ali que eu perdi noção do que eu estava fazendo. Nós podemos fazer isso, pedir para ele disponibilizar. O problema do código dele, o problema não, quer dizer, a característica do código do Gabriel é que ele está trabalhando com todo o banco. E com um banco muito mais, com muitos anos. O exemplo que ele fez para vocês é de 2014 a 2016, que não é o que vocês estão fazendo, né? Vocês vão trabalhar com 2018 a 2020. Então, vocês têm que ter essa... Sim, claro, para ter uma ideia. Mas aí vai ser só para chamar a atenção, né? Ele vai disponibilizar esse código, mas vocês têm que ter essa atenção de que vai ser
mais fácil para vocês. Então, muita coisa ali que ele fez filtro e tal, não precisa, se vocês estão trabalhando com um banco menor, tá certo? Mas o que é interessante é essa leitura das variáveis que importam, fazer, por exemplo, toda a agregação, né, das faixas etárias. Então, isso é Voltei. importante. Ai, voltou? Nossa, Cadê eu caí há você? quanto tempo? Você caiu desde o ano passado, será? Não, tô brincando. Cara, eu já estava Gabriel, você ficou explicando um aqui. tempão sem. Eu estava explicando aqui, já tinha um tempo, eu não estava olhando o celular que eu tinha mutado. Nossa, Bruno. 84 anos, Gabriel, em conjunto, né? Ficamos esperando. Você, somos quanto? Então, cada um de nós, nesse conceito do tempo esperado em conjunto pelo Gabriel, é muito tempo. Então, Gabriel, pode retomar. Muito bem, pode retomar o que você estava mostrando. Eu queria que você repetisse o cálculo do NKX, tá bom? Oi? Oi? Acho que vai dar mais Foi, 80. foi, professor, eu acho que ele caiu de novo. Tá difícil, você não Tá difícil imagina. hoje, professora. Que Tá isso? difícil. Olha, você conseguiu chegar em praticamente tudo, Gabriel. Caramba. Onde que eu Ô, caí, pra ter ideia? É o Teams que tá me barrando ainda. Eu olhei a internet aqui, mas é o Teams que fez alguma coisa. veja, comece do NKX. Tá, Para cá. Isso. eu vou compartilhar minha tela e vou voltar pro NKX. E se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver. Onde que eu tava no NKX aqui? Eu vou zerar tudo, eu já rodei boa parte. Vou dar esse para trás aqui. Só para me ter uma ideia. Vocês tinham visto, né? Então, até o NKX e o Nzinho que eu criei, chegaram até aqui, pelo menos, ou não? Alô? Deu para ver, mas eu tinha comentado com a professora que eu queria ver de novo como você fez para calcular o NKX. Tá, o NKX, eu vou voltar aqui pro slide. Ó. César, se eu cair aí, tu me manda uma mensagem aqui no WhatsApp com o teu olho. O NKX seria esse aqui da função, né? O que é o NKX? Ele é o tempo anos vividos dentro do intervalo. Esse aqui eu não mostrei nem codifiquei, né? Não, simplesmente porque o que eu fiz? Eu posso usar o comando do dplyr, voltar para cá, criar um script novo, né? O que eu fiz? Eu vou usar, né, os pacotes do Lubridate. Eu achei até mais interessante usar o Lubridate. E eu vou ter duas datas, a data do óbito e a data do nascimento, como a gente pode voltar para ele aqui. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que subtrair essa data do óbito e a data de nascimento e descobrir no intervalo se a pessoa morreu mais para o início desse intervalo ou para depois do intervalo. Então, se você fizer esse tempo total de vida, que é o final, menos a data de nascimento, você pode usar a função difftime, acho que é isso, né? Difftime, não, isso aqui. Essa difftime e colocar até em dias, né? Você vai usar unidades igual a dias, eu não tenho um exemplo para mostrar aqui, mas tu vai usar units igual a days e vai entrar com o seu vetor, que é aquele do sim, para calcular óbito menos nascimento. E você vai ter o quê? O tempo total de vida, que é isso aqui. Dentro desse tempo total de vida, você vai subtrair o limite inferior do intervalo. Para isso, eu criei uma regrinha, tipo, eu analisei, tipo, um ano tem 365 dias. Então, o limite inferior do intervalo de 0 a 1, 365. Seria mais ou menos isso. De 1 a 5, aí, tipo, isso vai multiplicando por 5. 5 vezes 365. E você vai analisando.
Aí, tipo, depois que você calcular para todos eles por intervalo, você faz a média. Aí você vai perceber que vai dar esses valores de 2,5, 2,6, que estão calculados. Cadê? Aqui. Seria o. Não, esse é o NMX. Estão calculados aqui. Como a gente percebe, tipo, vai dar valores muito próximos daqueles que já estão até tabelados ali. O 0,10, 1,5, lá está 1,8, e depois fica o K sobre 2, que é o 2,5, né? Fica próximo do 2,5. Então, as pessoas morrem mais ou menos na metade do intervalo, com certas variações. E a gente percebe aqui que ele usou 3 casas decimais, e eu vou arredondar para 3 casas decimais, igual eles fizeram, só por visualização, tudo. Conseguiu responder, César, ou não? Não, respondeu sim. Respondeu sim. Ok? Tá. Vou voltar para cá. Até me perdi onde que eu estava. Estava no NKX. Eu juntei, né, a tábua de vida, fiz a repetição. Eu renomeei. Vou fazer o arredondamento, igual eu acabei de falar, para deixar para 3 casas decimais, só por visualização desse meu NKX. Ele é bem importante. E com ele criar as probabilidades. Para a gente criar as probabilidades, o que a gente tem que fazer? Uma transformação que tem até no slide, tem métodos, né, e vários jeitos de fazer essa transformação de taxa para probabilidade. A professora deve ter mostrado o que o IBGE usa e os outros autores, né? A que eu estou usando, que é passada até por ela, é essa daqui, que é o N, que é o tamanho do intervalo, vezes a taxa, dividido por 1 mais o tamanho do intervalo, que é o N, menos esse NKX, que a gente acabou de calcular, que é o tempo ano pessoa vivido, né? Ali mais ou menos no intervalo, vezes a sua taxa, que dá essa transformação em probabilidade. A gente sabe que tem o jeito linear, tudo mais de fazer, e estão nos slides aqui que ela mostrou. Eu não vou achar logo de cara aqui qual que é o slide que ela passou, mas seria isso. E simplesmente eu transformo aquela fórmula para o R. Eu vou trazer a minha tábua de vida, a minha coluna que se chama tamanho, nesse caso que seria o meu N, vezes a minha taxa, dividido por 1 mais a tábua de vida, o tamanho, menos o tempo pessoa. Eu só simplesmente escrevi linha a linha aquela fórmula. E com isso a gente vai ter a nossa probabilidade. A professora ia fazer alguma ressalva, ver ela pegando ar aí? Sim, eu ia falar que, nossa, os slides estão tão bonitos, só isso. Tá, e voltando, é até estranho apresentar de novo, porque eu acabei de falar isso. O 90 anos mais para o nosso QX, né, que seria a nossa probabilidade, a gente tem que modificar ele para 1. Por que a gente tem que modificar ele para 1? Como a professora fala em todas as vezes que ela apresenta essa matéria, é a única certeza da vida, né? A morte, né? Então, a gente tem que vir para cá. Ô, Gabriel, sempre eu falo. Muito bom, isso é muito bom, tá vendo? Então, o que a gente sabe de uma tábua de vida? Que quando a gente chegar no limite, né, o limite máximo, vou falar inferior aqui, mas seria o limite máximo, a gente tem que ter a probabilidade igual a 1, porque a gente tem que dar a certeza de que todos vão morrer, ela vai acabar com a taxa. Então, eu faço essa modificação manual e eu vou criar uma nova variável, que é o Lzinho x, né? E nesse caso, o primeiro do Lzinho x, eu vou entrar ele com 100 mil. E ele é conhecido como raiz da tábua, né? E ele poderia ser 100 mil, 1 milhão, depende da padronização do tamanho da população. Eu vou criar ele. E o seguinte, né, a professora, a gente tem que seguir sempre essa ideia do que ela falou aqui. Eu só estou transformando isso em código. Ela entrou com um valor direto de probabilidade quando a gente tem uma confiabilidade, né? Assim a gente pode dizer nos nossos dados iniciais, né? De mortalidade e tudo mais, se não, como posso dizer, não tem brancos, nulos, essas coisas. E a gente está trabalhando com o DF. O DF tem um bom registro de dados. Eu vou fazer a mesma coisa e vou estar entrando direto com esse valor aqui, ó, que é o NQX, né? O NDX dividido pela LX, que dá esse NQX. Eu vou entrar com os valores direto e foi isso em código. Vocês vão fazer essa transformação e eles estão lá.
O que eu vou criar agora vão ser umas sequências de fors, né? Que apenas o que eles retratam, né? O que eles fazem. Essa parte teórica aqui, que é o quê? É como que as variáveis se comportam umas com as outras, né? O NDX, a gente sabe que é a multiplicação da probabilidade, né? Pelo L de x, que a gente está calculando. Só que para a gente calcular o L de x, a gente precisa da linha de cima, que é o que ele está representado aqui, ó. O L de x mais n, que é o intervalo de baixo, é o LX anterior menos o N de x, como eu coloquei aqui, tem essas fórmulas, para ficar melhor a visualização. Então, o que eu vou criar? Eu vou criar um for para ele preencher uma linha, depois que você tem uma linha, ele vai preencher a linha de baixo, vai preencher de baixo, e é isso que está representado no R. Vocês podem ver que eu uso o I como linha, e nesse daqui, né, eu estou usando I menos 1 para pegar a linha de cima. E eu estou fazendo esse for. Vou rodar ele. E logo que a gente roda ele, a gente pode voltar lá para a tábua de vida, né, e ver que a gente já tem a probabilidade, o L de x totalmente completo, junto com o D de x. Porque um completa o outro. Teoricamente, para você fazer um, você tem que fazer o outro. E ele acabou rodando aqui a lisão de x também. A lisão de x também estava no meio desse for. Deixa eu só mostrar aqui na lisão de x, que é uma combinação das variáveis anteriores também, que é o n dx que a gente já tem, o nkx a gente já tem, que era das variáveis auxiliar, e o nosso L de x. Isso dá o nosso Lzão de x. Simplesmente a gente teria que vir aqui nesse slide, procurar a fórmula dele e transformar isso para o R. Fica fácil de entender pelo for, tem jeitos mais fáceis, eu sei que o for nunca é bonito de fazer, a gente podia usar pelo apply ou pelo dplyr, só que fica bem fácil de entender assim. Agora, se a gente reparar nessa minha tábua de vida aqui, para uma Lzão de x, o último não está completo, né? Esse último não está completo, porque a gente precisaria da linha de baixo, a gente não tem ela. Para eu fazer isso, né, voltando até para cá, a gente percebe que tem regras, né, que poderiam usar. Tem o Nações Unidas, Collor e Demner e América Latina. Eu estou trabalhando nesse momento com 90 anos mais, né? E todas que estão retratadas até no slide foram até 85 anos mais. Deixa eu só ver se eu não estou falando à toa de novo, eu estou sendo ouvido. Estou aqui, né? Tá aí sim. Ok, só para... O que eu vou fazer? Tem o livro do Ortega, por sugestão do livro do Ortega, se a gente ler, que é um dos demógrafos, ele fala que a gente pode calcular esse Lzão x usando um método linear, né, que a gente vê, pode ser em regressão, tudo mais, alguns aqui ainda não chegaram lá, mas é bem simples, é só fazer um LM do Lzão vamos dizer assim, do meu modelo, que é o Lzão dividido pelo Lzinho para Lzinho. Isso seria a nossa variável resposta. E com isso a gente criaria dois tipos de intercepto. O beta zero, que seria como se a gente estivesse olhando para uma equação linear, né? Tipo, a ao quadrado x mais b, né? Seria meu beta zero mais um beta 1 vezes esse nkx vezes outro nkx. Então eu tenho que achar o meu beta zero e meu beta 1. Esse é o tipo de transformação que eu fiz e que eu vou mostrar para vocês. Foi usado. Eu não sei até qual classe que a professora vai pedir para vocês. Se ela pedir só 85 mais, vem aqui e pega os interceptos. Se ela pedir de 90, vocês calculam. Seria mais ou menos isso. Vou voltar para cá. Isso é o que eu fiz, eu vou criar esse modelo. Então, eu preciso do Y, do X, está calculado de 20 a 90 aqui, pode ver. E tem o meu modelo aqui, conforme eu falei, que é Y sobre X está para X. E criar o meu AB. Se a gente ver o meu modelo, eu tenho como dois interceptos 3,22 e 1,84, só que é a menos 5, né? Então tá 0,000, 1,84. Se a gente volta para cá, a gente percebe até que esse da América Latina é muito parecido, com uma alteração no intercepto de beta 1. Então, eu acredito que o que a gente calculou, o nosso modelo se ajusta muito bem aos nossos dados. Entendeu? Tem o teste para fazer isso também, mas não é o caso de demografia agora entrar nesse assunto, né? Eu vou completar esse Lzão de x, que eu acabei de calcular com esse intercepto. Eu precisava desses valores só para terminar aquela tabela. E vou partir para calcular o nosso t de x, que, voltando para cá, eu sempre uso ela, é uma, como eu posso dizer assim, o último nosso t de x
ele vem do nosso último NLX aqui, da mesma linha, e a gente vai calcular ele de baixo para cima aqui, a gente pode perceber, né? Vocês vão perceber que um completa o outro aqui. O NL de X é uma transformação dos últimos TX. Isso a gente percebe melhor no for, igual eu falei para vocês. Eu recebo o último T de X, né? Vou zerar o meu for e eu vou criar aqui. Estou fazendo meu T de X da linha I, só que eu vou estar recebendo da próxima linha, do I mais um T de X e o L de X da mesma linha. Essa foi a minha ideia de como criar. Então, se alguém tiver ideia melhor, sempre pode implementar. Mas assim fica claro de você ver o que está acontecendo. E com isso aqui, a gente já tem um belo do esboço da tábua de vida. Até aqui, o T de X. E a última coisa que falta da nossa tábua de vida que a gente vê aqui é a esperança de vida, que é a divisão, né? Do T de X pelo Lzinho de X. A gente volta para cá e só falta ele. Vou calcular uma tábua de vida, eu usei um round de 2 casas decimais e simplesmente você tem uma tábua de vida para o DF. Aqui no R não fica tão legal de ver, então eu vou mostrar para vocês até como extrai. Então, vem como um bônus, eu uso essa biblioteca. Esses códigos aqui eu não vou explicar muito bem, mas eu crio 2 áreas de 2 sheets, né, que seria assim, 2 planilhas. Uma eu vou chamar de feminino e outra de masculino, e vou entrar com os valores da tábua de vida. E vou salvar isso agora no arquivo fora do R. Só para mostrar para vocês como que fica. Travou aqui? Não. Deixa eu voltar para cá. E eu salvei como tábua de vida. Agora a gente tem essa tábua de vida, igual eu falei, 2 sheets, né? Feminino e masculino. E a tábua de vida fica aqui, facinho de visualizar. Tem até os 90 anos, né? Nossa tábua de momento. E podemos ver que a esperança de vida para feminino, na primeira idade no DF em 2015, 80 anos, 56, né? E para o masculino, 74. Uma grande diferença. O que é interessante, né? A gente fez todos esses dados do SIM, uma coisa que eu olhei até depois, vou mostrar isso aqui com vocês como bônus. Se vocês pegarem a tábua de mortalidade do IBGE, né? Isso aqui está no site do IBGE. Aqui. Essa tábua calculada pelo IBGE, que a gente já viu na aula passada como que vê, e abrir a do DF. Para o ano de 2015, a gente percebe aqui, ó. Para o masculino, a nossa esperança de vida está dando 74,13, enquanto a nossa dá 74,31. E para o feminino está dando 81,27, enquanto que a nossa no feminino dá 80,56. São valores muito próximos e está aqui como fazer uma tábua de vida. Seria mais ou menos isso. Mais alguma coisa, professora? Boas estimativas, Gabriel. Ok. Travou o meu Teams, eu não sei nem se vocês me escutam mais. Eu sei, Estamos escutando, sim. Eu sei, minha tela travou aí, eu acho que vocês estão vendo, né? Está travado, mas... Travou. Ok, mais alguma coisa? Para o compartilhamento só. Gente, como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, o que vocês acharam? Tem dúvidas? Tem que fazer, né? Então, o Gabriel vai compartilhar esse código, vocês podem adaptar, né? E aí, no que vocês estão trabalhando, tal. E nós tivemos até agora uma hora de aula com interrupções, vai para lá, vem para cá e tal. Então, vocês viram que em 1 hora dá para fazer a tábua de vida. Muito bem. Tá? Parabéns, Gabriel, parabéns. Parabéns, Gabriel. Está ouvindo a gente? Estou ouvindo.
Então, a idade final depende de vocês. Vocês podem pôr, né? Não precisa ser 80, 85, 90. Vocês podem escolher o final. Eu lembrei que cada vez mais a gente está pondo mais avançada a idade, porque a gente tem uma compressão da mortalidade. Mas também a gente tem um problema de declaração de idade, o que faz com que essas estimativas possam ser mais frágeis. Mas esse é um exercício. Então, como o Gabriel fez de comparação, vocês também devem fazer essa comparação com esses valores projetados, com aqueles que estão no IHME, que a gente não mostrou ainda, para o comentário de vocês. Tá? Alguma dúvida sobre essa construção? Gabriel, você pode colocar esse código para a gente? Ok. Posso colocar aqui no Teams ou envia no grupo deles? Você que sabe, pode ser as duas coisas, não é? Porque fica mais fácil. Gabriel, não sei se você fez todos os comentários em cada código, em cada etapa. Se você pudesse, talvez, complementar. Não sei se o pessoal está falando que se tiver comentário, eles conseguem, acho que, adaptar melhor, enfim. Uhum, eu posso comentar. Posso sim, o passo a passo dele. Obrigada. Acho importante comentar que eu fui tentar usar o código do Gabriel para o diagrama de Lexis e eu tive que adaptar todo, porque não funcionou comigo, não. Porque a programação é quase que uma coisa pessoal, né, gente? O programador entende, né? Mas eu acho que, assim, mais para comentar esses detalhezinhos, né, Gabriel? Se você puder, seria uma gentileza incrível. É isso mesmo. E o César está aqui. Aí, Bruno, você aprendeu, né? Então, isso é muito importante. Então, foi um insight. Muitas vezes é um insight, né, que nos leva a construir. Talvez você tenha feito, né, um código melhor, inclusive, que pode ser compartilhado depois. Não Então, é melhor, essa não. é a Ele está ideia. com problema. Ainda estou arrumando ele. Não, mas, de qualquer maneira, é uma tentativa, isso que é muito bom. Que vocês, né, vão aprimorando. Essa que é a ideia do aprender, é você, né, se dispor a fazer de novo algo que já foi feito, mas compreendendo todos os passos. Às vezes não tem tudo comentado e você vai ter que realmente estudar para saber por que tem aquilo ali. Mas um código já pronto ajuda muito, né? Norteia, né, Ana? Norteia. Bastante. Lembrando que você pode também escolher fazer toda a tábua de vida no Excel, que é possível fazendo isso. O que você precisa no R, que a gente vai trabalhar mesmo, o cálculo do número de óbitos, né, fazendo o numerador, juntando a primeira etapa lá, né, que é o número de óbitos por faixa etária e por sexo. Depois, é importante calcular o tempo médio de vida, ou seja, todo o NKX. Então, é uma variável que você deve construir, que é o tempo de vida total. Depois, tempo de vida total menos o limite inferior do intervalo etário. Então, essa daí talvez seja a programação um pouquinho mais difícil, e calcular a média para entrar na tábua de vida. Então, você montando isso para cada faixa etária, as taxas e o L0, você já pode construir toda a tábua de vida no Excel com as fórmulas que a gente colocou. Se você... uma dica também, para
para a função L maiúsculo, a gente tem aquelas expressões que eu coloquei para o intervalo de 80, 85, a gente não tem para 90. E aí, muito bem, o Gabriel foi lá e, né, ousou fazer a estimação, foi ótimo. E aí, depois... ele está aqui no passe. Essa é uma planilha que faz uma tábua de vida que eu não mostrei para vocês. É uma planilha do Bureau de Censos dos Estados Unidos, que eu sempre utilizei antes de ter o R, e que vocês podem utilizar também. Eu vou lembrar de colocar isso lá na nossa página. E então tem todas essas funções, mas a gente pode construir. Ela é muito simples de ser construída. Então, aqui você tem o NKX, aí você faz toda a tábua. Eu estava falando do último grupo etário, põe lá o último grupo etário, por favor, Gabriel. Aqui. Então, esse tempo vivido no último ano, ele pode ser, está vendo? Aqui o que eu usei foi esse tempo último que eu calculei aqui, o NKX. Peguei esse estimado diretamente. O que o Gabriel fez foi melhor, porque ele pega experiências e faz uma modelagem, como eu falei para vocês, né? Porque muitas vezes essa é uma observação pontual aqueles dados, e a gente pode ter uma variabilidade muito grande. Então, se você modelar, você tenta tirar essa grande variabilidade, ok? Mas também, né, você pode admitir que você vai usar esse tempo observado como uma prótese também. É uma decisão que vocês devem tomar aí na construção. Vocês estão vendo que a construção de uma tábua de vida ela não é muito difícil, mas algumas decisões podem afetar muito esse cálculo, sobretudo o cálculo do tempo vivido pelos óbitos. Tá? Então, isso é muito importante. Mais alguma dúvida? Então, o Gabriel vai colocar para vocês, comentado, o que for comentado, mas ele poderá comentar com vocês qualquer dúvida no código. E vocês também, por favor, não deixem para a última hora para fazerem, né, começarem o trabalho, e aí realmente pode não dar tempo mesmo da entrega. Ok. Tudo bem? Então, eu acho que se vocês não têm mais nenhuma dúvida para hoje, vocês podem se reunir para continuar o trabalho de vocês. E aí vocês terão esse tempo. Segunda-feira, eu vou dar uma aula sobre padronização. E aí a gente fecha a parte de mortalidade. E na quarta-feira próxima, a gente tem um seminário promovido pelo SIDAX, que é um projeto de informação e dados sobre saúde da Fiocruz da Bahia, e vai ter uma discussão muito interessante sobre qualidade dos dados e estatísticas de mortalidade. Eu vou